Boa noite, estamos entrando no ar com mais um Pente Fino Entrevista e invariavelmente o tema saúde, nesse momento de pandemia, ele é inevitável que a gente traga e atualize as informações. Mas antes disso eu quero falar um pouco do nosso entrevistado de hoje, o diretor executivo da Fundação Hospitalar Santa Terezinha. Ele que não é natural de Erechim, acabou casando com uma erechinense e acabou vindo para cá. Seu primeiro cargo público aqui, ele foi, olha como que são as coisas, ele foi o chefe diretor-chefe, que depois foi mudando o nome, da Vigilância Sanitária, quando ele era ali na Casa Aita ainda. E a Secretaria de Saúde era ali no antigo prédio Tecnial, ali na Rua Itália, que é o Presidente Vargas. Quando ele chegou e assumiu, ele pegou uma coisinha boa que ninguém sabia, e Erechim registrou a primeira morte no Brasil pela gripe suína na época. Depois tiraram o nome do bicho e virou H1N1, né? E ali ele começou a ser conhecido na cidade enquanto político, pela sua formação e ele tinha de letra, mas ele soube se comunicar com a população naquele momento. Eu lembro que então eu fiz um artigo, o garoto Tamiflu, ali todo mundo ficou conhecendo o Tamiflu, que era o remédio para H1N1 que tinha até ter a vacina, só que foi mais rápido naquele momento que agora na pandemia. Posterior a isso, nos 4 anos seguintes, depois ele virou diretor executivo do Santa Terezinha, vereador, e agora retorna para a direção executiva do Santa Terezinha. Já é um caminho longo dentro da saúde e mostra que conhece o ramo, e hoje, mais do que nunca, nós precisamos de pessoas. Lógico que existem cargos políticos, mas tu conseguir botar alguém político que conheça a área é bem melhor, né? Para ter os resultados positivos. Hoje, frente ao Santa, um hospital referência do SUS na região, o desafio é constantemente, porque é problema de todas as ordens, e principalmente financeiro. Eu acompanho o Santa desde a sua compra lá nos anos 90 até hoje, é sempre as mesmas reclamações. Mas independente disso, se nós compararmos o SUS praticado em Erechim com o SUS de outros municípios, olha, nós estamos muito bem aqui na nossa cidade. Existem problemas pontuais? Lógico que sempre terão. Porém, eu reforço e digo que nós temos um SUS de excelência comparado com outros municípios que a gente vê na televisão. Não precisamos ir tão longe, só ligar a TV, vai ver todo dia filas, falta de oxigênio. Eu, nesse período da pandemia, conversei muito com o Rafael, sempre que possível, para não incomodar sempre, para ver a situação nos momentos mais críticos de remédio. E hoje nós vamos ver como está a situação. Rafa, seja bem-vindo aqui ao Pente Fino Entrevista. Só fiz um preâmbulo aqui da... Rodrigo, uma satisfação estar aqui mais uma vez no programa Pente Fino, conversando com a nossa comunidade de Erechim. E muito grato realmente, né, Rodrigo? Eu acho que, e sempre que tenho a oportunidade de falar, digo isso, fui recebido aqui em Erechim de uma maneira excepcional. E sou muito grato a essa cidade e por isso dedico hoje cada suor do trabalho aí em prol de oferecer realmente melhores serviços e um melhor atendimento, principalmente na área da saúde, né, Rodrigo? Tu foi pontual e muito certeiro. A saúde hoje, principalmente a relacionada ao SUS, ela não é fácil de se fazer, né? São a atenção básica, que é feita nas UBSs, é a atenção intermediária, que são as consultas especializadas, e por fim a assistência hospitalar. E claro que isso envolve sentimentos das pessoas, dores, ansiedades, e a gente tem que estar sempre buscando alternativas para oferecer o melhor serviço. E dentro de tudo isso que tu fala, o recurso financeiro ele é importante também. E o que a gente tenta fazer... Alguém paga a conta, né? Alguém tem que pagar a conta. E a saúde, ela é cara, né, Rodrigo? Hoje, a gente segue dizendo que cada procedimento que a gente faz pelo SUS, se a gente gastar 100, a gente recebe 60. Então, a gente tem que ter criatividade, a gente tem que ter envolvimento, a gente deveria ter mais força política, inclusive. Mas a gente vai trabalhando com muita criatividade, com um empenho muito grande. E aqui, desde já, né, Rodrigo, não posso deixar de falar e agradecer, sim, a todos os funcionários do Santa Terezinha. Sejam os funcionários concursados, sejam os terceirizados, sejam os colaboradores que fazem o seu melhor com os recursos que têm para que a gente possa cada vez dar um melhor atendimento. Então, o nosso muito obrigado, principalmente nessa época de pandemia, onde a ansiedade, o estresse dos próprios funcionários ele está muito mais elevado. A dificuldade que a gente sabe de as outras doenças continuam acontecendo e às vezes a gente fica sem capacidade de poder atender.
em detrimento de uma pandemia. Eu lembro um momento que teve uma superlotação da UTI, teve que usar outros leitos e torcer que não desse nada, que talvez não ia ter atendimento, né? É isso aí. Foi um dos momentos assim críticos, né? Aquela questão de escolha, né, Rodrigo? Felizmente aqui a gente não ouviu muito noticiar de ter que escolher pacientes para ir para a UTI, mas todo dia, hoje ainda na UTI, os médicos estão lá olhando, o cara que fica um pouquinho melhor para ter disponibilidade de ter um leito, para não precisar na correria chegar. O Estado tem um recurso que a maioria da população não conhece, mas é um determinado chamado vaga zero. Ou seja, o Estado sabe que não tem leito e manda igual. Sim. E aí a gente tem que entubar o paciente, deixar na emergência, no corredor, mas eu sempre digo que o importante é ele estar dentro da estrutura hospitalar também, é melhor do que ele estar fora. Então a gente tem batalhado muito, tem tido o apoio do corpo clínico, dos funcionários, repito, dos terceirizados e uma colaboração muito grande da comunidade, Rodrigo. E aqui também um agradecimento sempre, especial. Né? É impressionante e parece que em momentos de pandemia essa coisa ela é muito mais forte. A gente tem ajuda desde alimento, de material, de equipamento e de todas as partes. É impressionante. E isso realmente é uma valorização, né, Rodrigo? Então a gente está aí para tentar ser esse meio de campo entre oferecer uma boa estrutura para que os profissionais consigam fazer o seu melhor trabalho lá e a gente conseguir realmente dar uma assistência boa na área hospitalar. Né? Quando tu fala essa questão de escolhas de UTI, em determinado momento no auge, esperamos que não tenhamos outro auge, né? Eu vi assim, falecia 3, 4, automaticamente a UTI lotava de novo. O que era? Pessoas que estavam numa situação um pouco pior na ala, mas não tão ruim para estar na UTI, já iam para ter uma segurança melhor, né? É isso então aí. Era muito fácil ler o perfil dos doentes. Hoje tu vê, nós temos poucos leitos clínicos utilizados, porém a UTI quase que sempre cheia também, né? É isso aí. É uma doença que requer muito tempo de recuperação. Os que conseguem se recuperar, a gente sabe que a taxa de letalidade é alta, quem vai para a UTI, né? É isso aí. Não é esconder, é assim. É assim. No Brasil inteiro. E agora, com a flexibilização de tudo, nós precisava isso, porque o comércio estava parando, mas é inevitável que nós podemos, não vou dizer, não gosto de falar de setembro, terceira onda, mas nós podemos ter, já teve uns sinais de aumento da região semana passada, nós poderemos ir para frente ainda ter mais, nós temos inverno, temos doenças de inverno, nós temos outras coisas, que agora também acaba complicando muito o período, né, Rafa? Com certeza, Rodrigo, e tu falou muito assertivamente em relação ao perfil do paciente Covid, ele também alterou. Então a gente tem pessoas jovens hoje entubadas. Felizmente, Rodrigo, nesse ponto, a gente até melhorou a taxa de mortalidade. Antes andava em 75%, hoje... O reflexo da vacina, dos 80 vacinados, vê como... Exatamente, dos maiores cuidados, da conscientização daqueles até, porque a gente falava, quando uma doença ela está longe da tua família ou da tua casa, tu tem uma certa postura diferente. Só que quando recrudesceu ali, e agora no início de março, a gente teve, acredito que nenhuma família possa dizer que não teve um membro, ou que foi internado, ou que passou dificuldade, um conhecido há mais tempo, eu já acho que todo mundo tinha um conhecido. Então os cuidados foram aumentando e esse paciente jovem, apesar de um tempo maior de internação, ele também tem conseguido se recuperar melhor. Mas continua o drama, Rodrigo, e é isso que a gente tenta repassar para a comunidade. Mais do que ninguém, eu sempre defendi também a necessidade das atividades econômicas abertas, mas com os cuidados de higiene, com a utilização correta da máscara. A gente sabe o quão importante é, mas a gente tem que alertar a comunidade. Continua a dificuldade para comprar medicamento do chamado kit de intubação, Rodrigo. E como é que está essa questão que nós falamos bastante? O que a gente tenta... Ontem chegou uma informação para mim que estaria faltando um dos remédios, estaria faltando na UTI ontem. Eu não sei qual é que é, mas foi uma informação que eu não fui checar. A gente tem o relaxante muscular, o tal do rocurônio, né? Que é aquele medicamento que favorece a gente virar o paciente de decúbito para baixo. Mas além disso, o próprio Propofol, que é um anestésico usado até em cirurgias e também para sedar o paciente, ele subiu do mercado. A gente avalia todo dia e ontem na reunião do comitê a gente reforçou isso junto aos ministérios públicos que estavam presentes. São medicações, por exemplo, que a gente comprava por R$12 a ampola e que eu tive que comprar por R$79 a ampola. Tu quer, tu não quer. E a gente sabe o cuidado... você penalizar futuramente como gestor. Né? Eu, como gestor, fico com medo, mas hoje, né, Rodrigo, a gente espera que no futuro o tribunal entenda isso. A gente tem 3 orçamentos, eu comprei por 79, mas tem gente que orçou por 115.
Tem umas empresas da região aí que estão sendo investigadas por superfaturamento. E é isso que a gente fala, na verdade. O que é, eu hoje daí, Rodrigo, como gestor, eu estou em falta. Eu faço peço pela licitação, a empresa não tem para entregar. Faço 3 orçamentos, é 79. Vou denunciar, vou reclamar, vou ficar sem remédio. Então a gente tem que comprar e encaminhar para os devidos trâmites legais. Mas é uma dificuldade que a gente tem. E o preço, como em qualquer coisa no mercado, ele é pela escassez, né, Rodrigo? Oferta e procura. Quem tem, bota o preço que quiser e quem tiver que usar vai ter que comprar. Então isso são dificultadores hoje, por isso que a gente alerta. Tivemos uma felicidade de há cerca de 15 dias atrás, com a diminuição de casos, aquilo que tu falava, os casos clínicos no Covid hoje não passam de 7, 9 internados, a UTI continua com 22, 23, mas a gente teve que voltar às cirurgias eletivas. Então voltamos a fazer algumas cirurgias de prótese de quadril, prótese de joelho, principalmente as mais atrasadas. Tá muito represado, né? Mas tivemos que suspender semana passada de novo, porque não existia medicação para anestesia do paciente, que é o mesmo medicamento, a gente repete, tanto para anestesiar alguém para uma cirurgia, como para anestesiar ou sedar um paciente que está na UTI. E a UTI Covid tem esse diferencial. Praticamente todos os pacientes são entubados quando vão para a UTI. Já tivemos a oportunidade de comprar o capacete chamado de helmet para respiração, estudamos terapia de alto fluxo, monitoramos oxigênio toda hora, medicamento, mas são situações às vezes que fogem inclusive do nosso controle. Fizemos um pedido de compra de 4.000 ampolas de um determinado medicamento e a indústria avisou, eu só entrego 750 para poder atender até um maior número. Até aquela questão, nós falávamos uma vez, questão do... Eles não vendem mais estoque, né? Até para poder... Pode aumentar o preço, mas vai botar todo mundo para não dar um problema aqui em Chapecó e não dar em Erechim ou vice-versa. Exatamente, né? Eles pedem hoje, não é isso, eu quero 4.000, não, é quantos pacientes tu tem na UTI, exatamente. Quantos leitos são. Eu acho que essas coisas tem que ter. Essa distribuição tem que ser, a gente espera sempre, né, Rodrigo, que seja realmente assim para todo mundo. O que a gente vê às vezes... De 700 dá o preço dos 4.000, né? Exato, é uma loucura. Não vai fazer uma diferença. No fluxo vai fazer assim. Rafa, acho que o grande problema que nós temos na história dos hospitais aqui, e a Covid mostra isso também, é a questão, nós temos contratos defasados. Eu sempre gosto de falar de números porque, às vezes, o entendimento fora, que eu tenho direito, sim, todos têm direito pela Constituição. Mas a própria Constituição, e quem deve dar o exemplo de dar essa garantia, não dá por falta de recurso. O exato. Estado, nós temos um contrato assim, esses dias eu vi uns valores pagos por procedimentos para médicos, eu vi assim, cara, eu vi umas coisas absurdas, que é mais barato que, às vezes, um médico, nós não temos que ganhar pouco, pessoal. Estou dizendo assim, que às vezes não é procedimento pelo IP, por exemplo, para dizer como que é a cadeira de saúde, eles ganham menos que, de repente, um dia de auxiliar de pedreiro. E não é desmerecer o auxiliar de pedreiro, mexendo com vidas. Né? Então, tu falando de cada 100 a 60, nós temos uma defasagem de 40% no nosso na contrato. Tabela do SUS, geralmente, Rodrigo. E por isso que alguns estados, e entre eles o Rio Grande do Sul, criou aquela figura do incentivo hospitalar. Porque está ciente que só remuneração pela tabela SUS não é suficiente. Se a gente fosse imaginar qualquer investimento, Rodrigo, o hospital nunca teria feito uma UTI nova, nunca teria feito um bloco cirúrgico novo, se não fossem orçamentos extra remuneração pelo serviço. Então são as ditas emendas parlamentares, os recursos a fundo perdido, que a gente acaba tendo que mendigar, como a gente fala seguidamente. Os mendigos de paletó. Hoje a gente brinca, né, Rodrigo? Eu tenho que ficar feliz quando eu recebo uma notícia de um deputado que vai encaminhar 150 mil, 200 mil, 300 mil, quando a gente sabe que o deputado tem 17 milhões para distribuir só na área da saúde. Mas aí é questão de representatividade política, a gente fala, Rafa, porque isso é muito latente na nossa região. Eu estou fazendo um estudo, não termina nunca, porque quando tem tempo eu quero fazer essa matéria mostrando a região de origem dos parlamentares e quanto vai para a sua região e quanto vem as migalhas para nós. Aí tu vai ver a importância. Tem cidades menores do que Erechim, que numa emenda parlamentar, o hospital ganhou 12 milhões, 8 milhões. É isso aí. A maior emenda parlamentar que nós recebemos de uma pessoa individual foi do Sanderson, de 1 milhão. 1 milhão. Até quando ele mandou 1 milhão, eu fiquei, uau! Nunca ninguém deu. E aqui justiça tem que ser feita, né, Rodrigo? É um deputado que tem ajudado muito. Entrou em contato, inclusive, com a gente para disponibilizar mais recursos ainda. E é isso que a gente tenta passar para a nossa comunidade, né? Mas sempre esperando também que os partidos políticos, que as pessoas de influência, que os empresários possam realmente sentar numa mesa, amadurecer essa ideia de ter representantes com capacidade de eleição
para que a gente possa ali na frente realmente desfrutar um pouco do sistema de distribuição de recursos. Hoje a gente sabe, e infelizmente, né, Rodrigo, aqui a gente sempre foi muito aberto. Os prefeitos hoje da região precisam dessas emendas. O que se faz geralmente um ano antes? É hoje que se amarra as eleições já do ano que vem. Então a gente vê aí os prefeitos lutando por acesso asfáltico, por melhores condições nos seus hospitais. A gente espera que venha, ao mesmo tempo que a gente espera que todo mundo entenda que não é para ficar vinculado uma emenda no último ano de um mandato de deputado, que isso obrigue o nosso prefeito realmente a não defender um projeto da região. E que a gente entenda que os partidos a nível estadual também entendam essa necessidade da nossa região de realmente se desenvolver mais. Há quanto tempo se fala de Transbrasiliana, de recursos para o hospital, do déficit do Hospital Santa Terezinha, e a gente não consegue resolver isso, né? Nós falávamos antes ali do trabalho que estou fazendo, que em 98 os médicos reclamavam, quando era o Hospital Municipal Santa Terezinha, reclamavam de honorário atrasado. Eu não vi agora, tinha um tempo atrás, foi resolvido, mas quem saiu na frente, se não aumentar os contratos, é inevitável que aconteça novamente. É isso aí. E hoje, infelizmente, né, Rodrigo, a gente tinha aquela grande expectativa, e isso a gente sempre fala desde o ano de 2014, quando houve a mudança na forma de remuneração hospitalar, onde a gente, antes de 2014, se recebia tudo que se produzia. E depois de 2014, o governo do estado também se dando conta que o dinheiro ele é finito, né, Rodrigo? Porque se a gente for produzir, a gente produz em um número incontável de consultas, a gente tem capacidade de fazer isso. Só que o dinheiro do estado é finito. Então eles definiram um teto de pagamento. Ou seja, a gente não tem como internar mais de 1.000 pacientes por mês. Ou melhor, a gente interna e a gente tem prejuízo, porque a gente não recebe esse recurso do estado. Eu não posso deixar de atender. Número de cirurgias, hoje elas estão regulamentadas no contrato, número de exames inclusive, a gente vê às vezes a comunidade reclamando que falta exames nas UBSs e a gente fala de discutir talvez um novo modelo de assistência então, porque só fazer exame, seja de laboratório ou de imagem, o dinheiro vai embora, a gente perde a capacidade... Muitos não buscam laudo realmente, a gente perde a capacidade de enfrentar doenças, de dar um tratamento melhor e realmente vai faltar. E aí como é que se faz? Compra-se privado com qual recurso? Com recurso da prefeitura e aí a gente deixa de investir em escola também, deixa de investir em outros pontos que são importantes. Então a gente tem buscado desde 2014, a nossa administração que se findou ali em 2016, a última administração que foi de 2017 a 2020, inclusive comprovando a diferença na questão da incentivação, do incentivo hospitalar por parte do Estado, reconhecido pelo governador, reconhecido pela secretária, desculpe, tínhamos a promessa de agora no dia 31 de março, que era a data de renovação do contrato do Santa, de termos a nova política de incentivo, e não preciso dizer que isso não se efetivou, né, Rodrigo? Então, tivemos que renovar o contrato nos mesmos moldes do ano anterior, então continua a receita do hospital girando em torno de 5 milhões e 700, com uma despesa de 7 milhões. O Covid agravou isso, é o que a gente fala. Em termos de medicamento, gente, de horas extras, a gente aumentou em 30% o nosso gasto. Então tivemos um déficit no mês de março de R$1 milhão. Já tinha uma média de 500, 600 O previsto em orçamento era 479, tivemos R$1 milhão de déficit. E aí a gordura vai embora, Rodrigo. Então a gente precisa realmente rediscutir isso, precisa que o Estado realmente entenda essa necessidade de readequar os contratos, e não porque simplesmente merecemos, mas por justiça, porque o Hospital Santa Terezinha é o que mais presta serviço, é o que mais produz, é o que mais entrega resultado para o Estado, visto aí que, Rodrigo, não é pelo gestor somente, é por toda a equipe. Claro. Em menos de 15 dias nós abrimos 14 leitos de UTI Covid. Aquele desespero comendo. E 10 pacientes esperando gente e conseguimos abrir mais 14 leitos. E hoje, dos 24 leitos de UTI Covid, a metade são pacientes que nem são da nossa região. Então, a gente espera realmente que o Estado consiga reparar esse dano, porque é um dano para o Hospital Santa Terezinha o quanto antes, e que a gente possa, ali na frente, trabalhar com mais tranquilidade. Vai chegar no final do ano, o Presidente firmou 1 milhão por mês. A partir de agora, deu o mês passado, então é abril. Vamos falar de 9 meses, são 9 milhões no ano no mínimo. Vai chegar em torno de 10 milhões de déficit no ano. Que foi o que a Prefeitura colocou no Santa no final do ano passado, para zerar o déficit. Final do ano passado. Mas e o que deixou de investir, né, Rodrigo? Não, claro, é isso, claro. A saúde é importante? Claro que é, mas a gente precisa crescer como um todo. Claro, eu entendi. Naquele momento, eu acompanhei o primeiro mandato do prefeito Luiz Schmidt e o segundo. Naquele primeiro, ele ficou apanhando 8 anos, não já pagou a luz do Santa.
Não, agora eu vou deixar pago. Ele nunca me disse isso, mas eu imagino que na cabeça dele ele quis aparar umas arestas do primeiro mandato. Né? De sobrar dinheiro, de não fazer, porque ficou muito claro para mim, porque acabou não fazendo sucessor, politicamente não foi bom o mandato, mas financeiramente ele conseguiu. Mas tem que cuidar, sobrar dinheiro é bom ou é ruim? É uma discussão muito além disso, mas eu comparando os mandatos dele, ele quis apagar. Eu já trabalhava naquela época nessa área, então eu acompanhei, e nessa ele quis deixar tudo acertadinho. Mas que bom que tinha dinheiro, se não tivesse, tu ia pegar esse troço aí, estourando com a Covid, imagina... E a gente fala no meio de uma pandemia, de uma crise, tu não tem um capital de investimento, Rodrigo, e hoje ainda, apesar de a gente estar conseguindo ainda pagar em dia, coisa que foi equilibrada realmente com esses aportes financeiros pelo Executivo, hoje ainda existe uma certa desconfiança de alguns fornecedores, porque o preço para quem paga bem e o preço para quem não paga também é diferente, né, Rodrigo? Então a gente tem que procurar estar sempre pagando os nossos fornecedores para poder ter um preço competitivo, para poder honrar os nossos compromissos e poder atender, principalmente o nosso cidadão que procura o hospital, né? Saindo um pouco, eu tenho umas duas perguntinhas para encerrar. Primeiro, o futuro político, Rafael, nós temos uma eleição que vem, tu pensa em alguma coisa? Tu é suplente de vereador hoje, tu tem um cargo importante que te requer tempo. Talvez nem deva fazer tanta política assim dentro do hospital, mas nós estamos eleição para deputado no que vem. Com o fim das coligações que nós sentimos para vereadores, eu acredito que os partidos eles vão mudar o trato com os da região, porque por interesse para manter os mesmos. Olha, Rafa, tem o melhor nome na nossa região, porque vamos precisar de gente em todas as regiões para poder fazer quociente para eleger os mesmos. Olha que loucura que eu estou falando, mas é isso que vai acontecer no que vem. Vai mudar o perfil de abordagem da estadual com relação aos municípios. Como é que tu vê isso? Como é que tu se coloca para o ano que vem nas eleições? Rodrigo, na verdade, a gente já vê o tabuleiro se mexendo, né, Rodrigo? E a gente tem provocado, inclusive nas reuniões do meu partido, que é o NDB hoje, um posicionamento institucional. Como eu falei no início, eu acho que nenhuma candidatura é pessoal e nem pode ser, Rodrigo. E também não estou dizendo aqui que o cara para ser candidato tem que ser, tem que ir lá todo mundo dizer, tem que ser tu o candidato. Não, a pessoa também tem que se construir politicamente. Mas eu não vejo viabilidade nenhuma. A gente tinha, e a gente fala abertamente, o Paulo Pollis, quando foi candidato a deputado federal, talvez não tivesse uma outra oportunidade de tanta visibilidade vindo de um governo de 8 anos que, ao meu ver, não foi ruim. E que tinha uma grande possibilidade, mas a gente viu que a própria região, muitos prefeitos não abraçaram essa candidatura. Então imaginar que alguém que não tenha também um cacife político e que possa realmente incomodar, porque senão a gente fica nessa, que nem tu falou, a gente só ajuda os outros a se eleger e depois que os outros se elegem nos esquecem, na verdade. Então hoje, Rodrigo, eu posso dizer que eu estou muito feliz, muito tranquilo estando à frente do Hospital Santa Terezinha. Nós temos projetos a longo prazo. Eu hoje digo que o meu nome sempre está à disposição do partido, realmente, Rodrigo, mas hoje eu te diria que eu não tenho essa pretensão de ser candidato no ano que vem. Acho importante ter um diálogo, acho importante que os empresários, junto com todos os partidos políticos, sentem à mesa para negociar, para conversar. Se veja uma viabilidade de alguém, o meu nome sempre vai estar disponível. Quando a gente entra na política, a gente diz isso, Rodrigo. A pessoa que é política e que diz que não tem ambição, eu acho que ela está no lugar errado, realmente. Claro que a gente sabe o nosso lugar, mas eu repito, hoje o Santa Terezinha tem projetos sensacionais lá, Rodrigo. E eu vejo essa vinculação do curso de medicina, das residências que tem crescido. Nós temos projetos e nós temos que colocar em pé, porque Erechim já é destaque na área da saúde, mas tem potencial para ser muito mais. E eu acho que esse é o caminho que eu devo buscar hoje, tanto do ponto de vista político como pessoal. Mas, repito, Rodrigo, eu acho que a região tem que conversar mais. Já acho que está demorando tempo, porque é aquilo que tu falou, os deputados federais atuais, os futuros que querem ser candidatos a governador já andam amarrando na região. A gente já tem aqui na região e a gente não pode deixar de enxergar isso. Já tem políticos aqui da região contratados por deputados federais, por deputados estaduais e que provavelmente não vão fazer campanha para quem é daqui. Então, que a gente possa realmente ter essa conscientização, ter essa união em prol de um projeto político de desenvolvimento da região e que não seja pessoal e nem partidário, né? Para encerrar, Yubi, a Covid não passou. A população achou um recado para a população continuar se cuidando, porque apesar dessa sensação que tudo melhorou, com tudo aberto, mas na verdade está aí o vírus. Precisamos continuar a
os cuidados, os protocolos para evitar dissabores no futuro. Rodrigo, eu gosto muito de uma frase que o infectologista Dr. Vanderlei Madaloso sempre fala. A única coisa que não mudou desde o início da pandemia até hoje é a forma de transmissão do vírus. A forma de transmissão do vírus, ela é como? Ela se dá ou pelo nariz, ou pela boca, ou pelas mucosas, olho, ouvido. Então, o que a gente tem que fazer, né, Rodrigo? Tem que usar a máscara e tem que lavar as mãos. E, infelizmente, a gente tem que repetir várias vezes. A máscara tem que ser bem utilizada. Tem que se trocar a máscara ao longo do dia, seja de pano, seja descartável. Não adianta botar uma máscara às 7 da manhã e tirar ela às 7 da noite. Tem que trocar a máscara, tem que lavar as mãos. Não adianta ficar tirando a máscara, botando no queixo, botando na testa. Quando tira a máscara, tira do rosto, se tu vai comer, se tu vai tocar alguma coisa, se tu tem um saquinho, um reservatório, depois tu coloca de novo, sempre pegando pelo elástico. Então são orientações simples, né, Rodrigo? Às vezes que a gente tem até dificuldade de entender por que algumas pessoas não conseguem seguir isso. Porque para a gente ter as aulas retornando, para a gente ter o comércio aberto se desenvolvendo, para a gente ter atividades esportivas voltando, a gente precisa ter o cuidado com a transmissão do vírus. Então, evitar ambientes fechados, ventilar, lavar as mãos, usar máscara, que é o que a gente precisa como cuidado para evitar que se tenha uma nova onda ou se chame um novo aumento de casos, porque infelizmente aquilo que tu falou é a realidade. A gente tem notado, infelizmente, um aumento do número de casos. Agora nós temos aí iniciando a vacinação da H1N1 também, e isso é um lado bom, talvez, Rodrigo, porque com os mínimos cuidados de uso de máscara e lavagem de mãos, a gente já tem uma diminuição dos casos de síndrome gripal normal, aquelas. Verdade. Quase não tem mais internação por H1N1. Tu acaba porque ele é um vírus mais sensível, que com uma simples barreira, uma lavagem de mãos, tu elimina ele. Então, que a gente possa realmente ter esses cuidados para que a gente possa, aí, num curto prazo, retornar às cirurgias eletivas, retornar ao tratamento de todas as patologias, trazendo um resultado de saúde melhor para a nossa comunidade, né? Obrigado, Ayub. Rodrigo, só agradecer o Pente Fino aí, o teu trabalho, e eu tenho dito que o trabalho de toda a imprensa nessa questão de informar a comunidade sobre os meios necessários para a gente passar por essa pandemia o mais rápido possível, e a gente está sempre à disposição, lembrando aí, agradecendo a todos os funcionários e colaboradores do Santa Terezinha. Assim chegamos ao final do Pente Fino Entrevista, na noite desta terça-feira. Na sexta-feira, às 9 horas, estaremos de volta aqui com mais um convidado. Uma boa noite a todos e boa semana.